Duas informações muito importantes sobre o Fluminense nesse vídeo, porque recebemos uma proposta de quase 100 milhões de reais da Brax para negociar uma parada importante referente à Liga dos Clubes e o futuro do Fluminense. A gente vai comentar nesse vídeo, além de falar sobre o clássico contra o Vasco nesse final de semana. Está chegando a hora e o Cruz Maltino divulgou informações, atualizações de ingressos e eles estão esgotados para essa partida. Mas calma, tem algumas coisas para falar sobre esse assunto, então te convido a assistir esse vídeo até o final para ficar muito por dentro de tudo que acontece com o Fluminense. Beleza? Então deixa o joinha nesse vídeo e vamos começar com as notícias falando justamente desse jogo entre Vasco e Fluminense, porque como eu disse ali na introdução, o Vasco divulgou que os ingressos estão esgotados para essa partida. De primeiro momento, olhando ali, né, eu parti do princípio de que, bom, falaram ingressos esgotados para a partida, está esgotado tudo, não tem nada à venda, tá? Mas agora pela manhã a gente abriu o site lá de venda de ingressos do Vasco e aparentemente ainda tem sim ingressos para a torcida tricolor, tá? Isso é importante. Você tricolor que quer ir ao jogo, tenta abrir aí o site que deve ter algum ingresso ainda para a nossa torcida. Vale lembrar, né? Somos visitantes nessa partida, é clássico contra o Vasco aqui no Rio, né? Naturalmente, mas somos visitantes. No Campeonato Brasileiro existem os mandos no primeiro turno, jogo no Maracanã, mando nosso. A torcida do Vasco teve 10% dos ingressos lá no setor norte. Dessa vez, no Engenhão, teremos apenas 10% dos ingressos do estádio, tá? Para a torcida tricolor, R$ 80 a inteira, 40 a meia. Todo sócio torcedor do Fluminense tem direito à meia entrada. Beleza? Vasco, portanto, anuncia oficialmente que os ingressos estão esgotados, mas para a torcida deles, né? Vale lembrar que a capacidade oficial do Engenhão é de 46 mil pessoas, mas a gente sabe, né? A gente vê muito bem isso na pele no Maracanã com o Fluminense, que nunca se vende exatamente a capacidade total do estádio, tem alguns ingressos a menos, né, que tem a questão de segurança e tudo, né? No Maracanã, em tese, cabem 78 mil pessoas, mas você não consegue colocar mais do que 70 mil, por causa das cativas e por causa de normas de segurança, gratuidades, etc. e tal. No Engenhão, provavelmente é a mesma coisa. O Vasco, eu cheguei a buscar bastante essa informação, a gente não sabe exatamente quantos ingressos o Vasco colocou à disposição, né? Quanto que foi permitido que o Vasco colocasse à disposição, mas a gente sabe que a capacidade total do Engenhão é 46 mil e que ontem, gravei vídeo sobre isso, inclusive aqui no canal também, já tinham mais de 30 mil ingressos vendidos para a torcida Cruz Maltino. Então, os vascaínos estão focados, né, em lotar o estádio, em fazer uma bela festa para conseguir essa vitória que é muito importante para eles na luta contra o rebaixamento, mas de outro lado a gente também precisa muito dessa vitória, focando aqui no Brasileirão, em fazer uma boa campanha, em garantir também a nossa vaga na Libertadores, e quem sabe, né, se o Botafogo der mole, a gente não belisca esse título aí, não dá uma incomodada neles. Então, partida muito importante, partida decisiva aqui no Brasileirão, dá para dizer assim, sim, tá? Do Fluminense e o Vasco, ingressos esgotados lá no Newton Santos. Vamos para a próxima informação desse vídeo, que também é bastante importante, mas antes eu quero rapidamente mandar um abraço para a galera que está sempre dando moral aqui para a Central, né? A gente sempre pede para a galera comentar o nome de onde está nos assistindo, gostamos muito de saber até onde a Central alcança nesse mundo gigantesco. A galera chega junto, comenta o nome e de onde nos assiste, a gente sempre vem aqui quando pode e manda um abraço. Então, rapidinho, eu vou mandar um abraço aqui para o Onésio de Barra do Piraí, um abraço para o Valdeci do Rio de Janeiro, Jorge do Rio de Janeiro, o Evandro de São Gonçalo, o Moisés do Gás de João Dourado, na Bahia, o Marcos Afonso, aqui do Rio, o Elias de Barra do Garças, no Mato Grosso, o Adilson de Vassouras, o Carlos de Manaus e o José de Olho d'Água das Flores. Um abraço aí para a galera de Olho na Central. Se você quiser que a gente mande um abraço citando seu nome, é só você deixar o comentário aqui, nome e de onde nos assiste, que assim que possível a gente vai mandar esse abraço. Combinado? Próxima informação desse vídeo aqui, muito importante para a gente trazer aqui para vocês, é sobre essa proposta de quase 100 milhões de reais que o Fluminense recebeu. Meus amigos e minhas amigas, a proposta foi feita pela Brax, que é uma empresa que já atualmente gerencia as placas de publicidade de 17 clubes da Série A e também é a dona dos direitos do Cariocão. A Brax é a dona e ela que negociou com a Band Esportes e também com a Dali, onde a gente aqui da Central transmitiu o Cariocão ao vivo com imagens, tá? E com uma qualidade fantástica para vocês, modéstia à parte, foi muito bacana. A Brax fez essa proposta, tá, de quase 100 milhões de reais, não só ao Fluminense, mas também a outros 13 clubes da Série A, né? 14 total, contando com o Fluminense, né, para gerenciar essas placas de publicidade. O que significa isso, tá, gente? Só para vocês entenderem o que a gente está falando aqui.
no jogo de futebol, não tem aquelas placas ali? A Abrax, ela compra os direitos de exploração daquelas placas. Então, quando alguém quer anunciar alguma coisa, a pessoa não liga para o Fluminense, a pessoa não liga para a competição, não liga para o estádio, para a administração. Ela vai falar com a Abrax e a Abrax vai fazer esse intermédio. A Abrax compra, então, as placas de publicidade dos clubes e aí revende. E os clubes ganham uma parte disso e a Abrax, naturalmente, né, imagino, né, que lucre também. Tá? Atualmente, a Abrax faz isso com 17 clubes da Série A, como eu havia dito ali, e paga cerca de 6 milhões de reais por ano, em média. Só que a gente sabe, fala muito aqui no canal, da criação da Liga dos Clubes para gerir o Brasileirão a partir de 2025. Tem o imbróglio, tem a Libra de um lado, tem a Liga Forte Futebol, que é onde o Fluminense está, do outro. E com isso, a participação da Abrax ficou ameaçada nessa questão das placas de publicidade. Por quê? Porque o contrato acaba e agora com as ligas a ideia é que esse pacote de placas de publicidade seja negociado em conjunto. Então, quem porventura comprar os direitos dessa liga levaria junto as placas de publicidade. E a Abrax não quer que isso aconteça, a Abrax quer continuar, né, com esse negócio, com esse modelo de negócio deles. Tá? E aí o que aconteceu? A liga, as ligas, né, nenhuma das duas, a gente já falou isso aqui em outros momentos também, saiu do papel oficialmente. Fizemos um vídeo sobre isso, falando, né, sobre a operação financeira que o Fluminense e outros times fizeram com a XP Investimentos para receber uma parte do dinheiro. Vai estar aqui no card também, adiantado. Nisso lá a gente deixou bem claro, né, que a liga ainda não está oficializada no papel. Por conta disso, é possível que os clubes negociem isso por fora e depois virem para a liga e falem, olha, chegou uma proposta boa para a gente aqui, ficou mais interessante, então, cara, isso não vai fazer parte do nosso pacote aqui na liga e mude ali os moldes dessa negociação, tá? Essa matéria que fala sobre isso é do Rodrigo Matos, lá do UOL, ele traz bastante informação sobre essas questões, né, mais comerciais do futebol. E ele traz aqui um detalhe, né, sobre a questão lá na Libra. Ele diz que na Libra, que é a liga que tem Flamengo, Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo, etc., existe uma divergência interna, tá, quanto a essa questão de fechar as placas ou não. Então tem uma tendência a não querer que se feche esses acordos por fora com a Abrax. Mas o Santos está numa situação financeira bem delicada, então o Santos quer fechar e deve fechar esse acordo e pode mudar bastante as coisas. No nosso lado de cá, tá, na Liga Forte Futebol, o que acontece? Gravamos vídeos sobre isso também, vai estar aqui no card, a gente comentou sobre esse assunto. O Cruzeiro, o Vasco e o Botafogo, eles, ao lado do Coritiba, eram lá da... Na verdade, Cruzeiro, Vasco e Botafogo eram da Libra, o Coritiba da Liga Forte Futebol. Eles saíram das suas ligas e formaram o Grupo União. O Grupo União assinou com os investidores que estão assinando com a Liga Forte Futebol. Então, em tese, é como se eles estivessem ali na Liga Forte Futebol, mas eles negociam em separado. E aí, Vasco, Botafogo e Cruzeiro já acertaram a venda das placas de publicidade para a Abrax. Eles já fecharam esse acordo em conjunto e já está negociado. Então, na Liga Forte Futebol, como esses clubes já fecharam com a Abrax, abre ali como se fosse um precedente para que os outros clubes aceitem também, caso desejem aceitar essa proposta da Abrax. Então, bom, 3 ali já aceitaram, de todo o condomínio, como eles chamam assim, 3 já aceitaram, já está assinado e tudo. Se o Fluminense, se o Atlético Paranaense e Fortaleza quiserem fechar com a Abrax, existe essa possibilidade sim, tá? E agora, a questão dos valores, né, chamam bastante a atenção, porque como eu disse ali no começo, né, a informação do Rodrigo Matos é que eles pagavam cerca de 6 milhões de reais por ano. Só que essa proposta agora, ela envolve um pagamento de luvas de até 25 milhões de reais a serem pagos em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato, ou seja, se o Fluminense assinar esse contrato amanhã, contou 30 dias, esse dinheiro vai cair para o Fluminense. Tá? Então é um dinheiro bastante expressivo. Claro, para os clubes de menor expressão é um montante menor, não é esse valor todo. E após isso, a Abrax vai fazer pagamentos anuais aos clubes. Né? Vai começar sendo 12 milhões de reais em 2025 e lá no final do contrato, em 2029, esse valor chega a 17,6 milhões. Então essa proposta na mesa é importante, tá? Outros 2 itens aqui desse contrato para a gente ficar por dentro, que esses valores eles se mantêm mesmo que o clube caia para a Série B, ou seja, se acontecer algum problema o time cair para a Série B, os valores não se alteram. Isso é bom para alguns, não para o Fluminense, senão a gente está em outro nível hoje, se Deus quiser a gente vai continuar, a gente não tem sofrido muito com o perigo do rebaixamento, mas para clubes que sofrem muito com esse fantasma, isso é bastante interessante e também tem uma preferência da Abrax na renovação desse acordo lá em 2029, né, quando acabar esse acordo, a Abrax teria uma preferência nessa
renovação, tá? Então, esse é o imbróglio que está acontecendo. O momento anterior era das placas de publicidade fazendo parte do pacote completo da liga, mas agora existe uma tendência de que os clubes topem assinar esses contratos por fora, né, cada um individualmente ali com a Brax nesse caso, tá? E o Fluminense é um desses clubes que recebeu essa proposta de que pode chegar a 98,3 milhões de reais, né? Se você somar todo o valor, é quase 100 milhões. Então é algo para o Fluminense pensar aí com carinho, é algo para o Fluminense estudar, porque é uma possibilidade que pode vir a ser bastante interessante para o clube. Beleza? Eu quero saber de você que está nos assistindo aqui, o que, que você está achando dessa história toda de Liga dos Clubes? O Fluminense está certo, está na Liga Forte de Futebol, o Fluminense deveria fechar esse acordo com a Brax? Não deveria? Deixe seu comentário aí, também me conta, né? Você vai no jogo contra o Vasco no sábado? Me conta aí, vamos trocar essa ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!